Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É muito bom ter você aqui conosco. Muito obrigada pela escolha, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos. Não é, Conceição? Verdade, Mirtz. É um prazer estar aqui, Mirtz, de volta, né? E é um prazer ter você conosco, momentos tão bons que a gente passa junto. Esse programa é para você, né, Mirtz? Hoje a nossa pauta é sobre possibilidades, dúvidas e oportunidades. Ou pautazinha ampla, né? Possibilidades, dúvidas e oportunidades. Possibilidade e oportunidade. Porque, sabe, você já perdeu alguma oportunidade na sua vida? Né? Porque às vezes, todos os dias, quando nós acordamos, nós podemos ganhar uma oportunidade e também perder uma oportunidade. Às vezes, né? Até por dúvida. Você sabe, aí a gente usa isso na nossa conversa. A gente diz até assim: você perdeu uma boa oportunidade de ficar calado. Não é assim, calado, né? passa por sábado. Ou então até você perdeu uma oportunidade de ter falado naquele momento, agora não dá mais, né? Sim. Então, gente, oportunidades, né? Acontecem a toda hora, possibilidades. Então, nós estamos falando de coisas da nossa vivência. Do né? dia a dia. Do dia a dia mesmo, né? Sabe por quê? Porque a nossa vida, no nosso dia a dia, a gente tem tantas coisinhas que a gente não para nem para analisar. Por exemplo, a respeito de oportunidade, por que se perde uma oportunidade? Tem vários motivos. Sim. Primeiro, às vezes, é por falta de interesse. Sim. Eu chego e digo: Conceição, tem aqui e tal, aquilo que eu acho uma oportunidade. Sim. Não é do teu interesse. A pessoa não tem interesse, ou tem medo. Ou não quer, enfim. Uma série né? de motivos, sim. Agora, existem oportunidades que às vezes a gente espera a vida inteira. Sim. E quase que não aparecem. São raras, né? E são raras, né? Sim. Então, existem algumas que ainda, pelo tempo, dão chance da gente, né? Aquela do ainda dá tempo, né? Eu vou voltar atrás, né? Bem isso mesmo, né? E nessa condição tá todo mundo. Tem gente esperando oportunidade de emprego, de estudo, de aumento salarial, de venda, né? Sim. De casamento. De namoro. De promoção, e assim vai, né? Verdade. Oportunidades de uma cura, às vezes, de uma doença. É a oportunidade que sai alguma coisa diferente para uma doença que não tinha cura, né? Sim. A gente vê tanta coisa assim, né? E nós falamos porque se essas coisas fazem parte da nossa vida, se tem possibilidade, oportunidades, a gente tem que ter o discernimento de agarrá-las, aproveitá-las quando elas aparecem, né? Porque às vezes nem aparece mais a mesma, né? O apóstolo Paulo, quando ele estava preso em Roma, ele escreveu uma carta para os cristãos de Éfeso. E dentre todos aqueles assuntos que a gente vai ver aos Efésios, ele faz considerações sobre a vida cristã daquela cidade. Porque aquela cidade era um centro comercial, um centro político, religioso, tinha de tudo, né? Então, e tinham cidades iguais a ela, Alexandria, Antioquia. E ele estava dizendo que a maneira de viver, como os efésios deveriam viver de maneira cristã, usando de oportunidades dentro daquele contexto. Dentro daquele contexto. Um contexto onde ia aparecer de tudo. Diferente do contexto que a gente vive agora. Não, né? Não muito, né? Não muito, né? Nós também, né? E ele dizia para eles agirem como pessoas sábias, né? E não ignorantes, porque eram pessoas cristãs. Sabe? Que se agissem da maneira correta, olhassem para tudo isso, eles iriam estar testemunhando de Cristo. Né? Então ele diz assim, o que ele disse aos Efésios, eu vou repetir para você. Os dias que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm.
Uma grande coisa para a gente falar nessa época. Por isso a gente escolhe, sabe? Aproveitar Porque as oportunidades. por isso a gente escolhe temas desse jeito, pautados em sugestões bíblicas mesmo, né? Porque é assim, olha, é aquela pessoa que chega para você e diz assim: se eu não tivesse me casado tão cedo. Então é assim, isso anula qualquer outra possibilidade de mudança, de esperança, porque ele tá grudado numa coisa que, né? Sim. Se eu tivesse feito outra faculdade, Sim. se eu tivesse ouvido os conselhos dos meus pais, Sim. né? Se eu tivesse pensado melhor, tudo pautado em coisas que passaram, acabou e que vão impedir de você olhar para outras possibilidades, né? Te impede de ver o futuro, de ter uma esperança, né? E vou falar que uma que crente adora falar: se eu tivesse orado mais. Não tem isso também, né? Tem alguns, até acho que Billy Graham que fala, né? Que uma coisa que ele gostaria de rever, essa questão que ele teria gasto mais tempo na presença de Deus. Agora, queridos, eu falei intencionalmente essas frases. Se eu não tivesse casado, se eu tivesse feito... Porque esse é o tipo de frase que impede você de ver outras possibilidades. Sim, sabe? de viver até o próprio casamento. Sim. Porque fica olhando só para essa questão. Casei muito cedo e perde a oportunidade de ser feliz. Sabe, de ser feliz e de viver aquilo que Deus prometeu. Sim. Né? Na Bíblia a gente vai encontrar a história de um casal, tá? Que tinha uma promessa de Deus. Né, que é o caso de Abraão e Sara. Sim. Eles não podiam ter filho e receberam a promessa de que isso ia acontecer. Sim. Né? Aí a promessa estava demorando, a gente já conhece a história, né? Ela queria muito que o marido dela deixasse um legado, ela também queria ter filho. Sim. Ela resolveu dar uma ajudinha para Deus, apressar as coisas, né? E nós temos problemas até hoje por causa disso. Ela chamou a serva Agar, né? Sim. E deu a serva para que gerasse um filho com ele. Ismael. Quem de nós, às vezes, já não tentou ajudar Deus? Sim. Né? Porque a gente tem promessa, a gente diz, mas Deus tem promessa, ou está demorando, né? A gente toma o assunto nas nossas mãos e vai em frente. Sim. Né? A fé é isso, né, Mirtz? É confiar. Mas às vezes a gente tá com pressa, né? Não sabe esperar. E às vezes nós fazemos isso de maneira bem sutil. Sim. Bem sutil mesmo, né? Agora, no caso de Sara e de Agar, a escolha que ela fez, não aconteceu exatamente do jeito que eles planejavam, não. Tá? Nasceu um menino do jeito que tinha que nascer. E a vida dos três, da Agar... Não foi mais a mesma. Não foi mais a cheio de problemas, né? É verdade. Sabe, brigas, disputas, ciúmes, sabe? Até hoje há essa disputa dos ismaelitas, né? Sim, até hoje e Deus falou que ia dizer, né? Agora, né? Um homem casado com duas mulheres, quem acha que casamento já não é tão fácil com uma mulher, imagine com duas, né? Verdade. Agora, Deus veio, cumpriu a promessa, Sara também teve um filho, tá? Aí você diz, então tá bom, aconteceu, as coisas melhoraram? Não. Não foi só o fato de quando ele nasceu, né? A Bíblia vai continuar dizendo que as coisas continuaram indo mal. As consequências. A consequência. Né? Foi aí durante uma festa de celebração lá do aniversário de Isaac, Sara vê Ismael zombando do irmão dele, né? E ela fala assim, pega o teu menino aí, vai embora. Ela faz o acordo lá, né? Sim. Sabe, queridos, essas são dores da gente ter ajudado a Deus. Sim. Né? Sim. Aí eu disse o título da pauta, possibilidade, dúvidas, oportunidades, sabe? Porque daí começam as dúvidas, né? Nossa, uau, se ela achou um dia que tinha feito a coisa certa, já não parecia mais, né? Na hora que começa a ouvir as consequências, você repensa e vê que talvez não fosse o ideal, né? Aí vem assim, e se eu tivesse confiado mais em Deus? Sim. Né? Se eu tivesse esperado, né? Sim. Às vezes fica assim enrolada nos próprios planos, né? E assim, a questão é que o Senhor perdoa, né? Você volta a ter comunhão com Deus, no caso de Abraão, mas a consequência está aí até hoje. A consequência fica, né? Eu botei as palavrinhas possibilidades, dúvidas,
oportunidades, começa a dúvida a aparecer. E se eu não tivesse feito isso, sim, né? O se aparece. Sim. Uhum. Como poderia ter sido? Teria sido diferente? Bom, eu penso que, com certeza, não precisavam ter sofrido tanto, né? Sim. Porque aquilo que Deus falou, Deus vai cumprir. Deus sempre vai cumprir a palavra Suas dele. promessas, né? Sabe? Sim. E o que é que pode dar errado no meio disso tudo? Somos nós. Tem um ditadinho, hoje eu estou cheia dos ditados, né? O certo nunca dá errado, e o errado nunca dá certo. Pois Cabe bem, né? Então, a conversa tem a ver com essas coisas, sabe, queridos? Dúvidas, perdas de oportunidade, às vezes, abalam a nossa fé. Sim. Sabe? Você fica... Deus deu uma promessa, você diz, gente, mas eu deixei a oportunidade passar. Eu acho que Deus queria, mas eu escolhi. Começam essas dúvidas, começa a mudar o rumo, sabe? Abalar, né? E a gente conhece histórias assim, a Bíblia está justamente narrando essas coisas para nos dizer, sim. Uhum. Né? A gente tem tanta história disso, né? Na prática, não precisa nem né? Sim. A gente vê, por exemplo, casais harmoniosos, servos, com promessas que você olha e não duvida a promessa. Sim. Fala, gente, esse casal nasceu para servir a Deus. Sim. Sabe? Mas eles chegam para você sem um mínimo de oração, diz, nós fomos convidados para pastorear a igreja tal. Sim. Sabe? E se mandam para pastorear a igreja tal. Decidem em si mesmos. Decide. Não vamos perder a oportunidade porque nós temos promessa. Deus chamou para servir. Não, nesse caso não entra dúvida, né? Está convicto que está ali a oportunidade. Eu estou falando disso porque, por exemplo, a gente conviveu com um casal que realmente a gente viu mais tarde que eles que tomaram a rédea disso. Porque às vezes, fui convidado para ir para... Você tem a chance de dizer a oportunidade, de dizer não. Sim. Eu vou esperar que Deus realmente confirme de outra maneira, confirme de outras coisas. Deus ali tinha que confirmar de várias maneiras. A gente tem que ver, Mirtes, que a oportunidade... Normalmente você pensa, a oportunidade veio de Deus porque tem um chamado. Mas às vezes a oportunidade não está vindo de Deus, é para te desviar do projeto de Deus que está aqui. O inimigo faz muito disso. Ele cria coisas paralelas parecidas. E muito são... sutil, porque você pensa, gente, mas onde que está a falha de pastorear uma igreja? Não era para você aquela. É o propósito. A melhor coisa para nós que vivemos essa fé é estarmos inseridos dentro do propósito, do plano de Deus. Fora do plano dele, tudo vai dar errado, né? Sabe, queridos, não deu nada certo. Não, no caso deles não deu certo. Não deu certo, levaram os filhos, mexeu com a vida deles, mexeu com o casamento, com a qualidade de vida, teve a ver com o sustento deles, o padrão de vida que eles tinham, que foi mudado de repente, sabe? Não era aquilo que Deus tinha. Sim, não era uma oportunidade para ir. Aí você começa, a primeira coisa que apareceu na vida deles foi a dúvida, claro. O chamado não foi verdadeiro, o chamado era verdadeiro. Sim. A hora não era aquela, não era aquele lugar, o né? momento não era aquele, né? Eles não... A palavra de Deus diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. A sabedoria. Né? Ainda mais um conselheiro como Deus, que você pode então, não usaram nada e ouvir disso, a resposta, né? Sim. Então, queridos, a gente tem que pensar assim, no mundo de possibilidades, existe um mundo de possibilidades, Sim. Né? Com coisas diferentes ou confusas. Sim, né? sim. Eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta para tentar fechar essa conversa. Estamos de volta. Nós estamos falando sobre possibilidades, dúvidas, oportunidades e a sabedoria de lidar com essas coisas. Pode parecer estranho, sabe? Mas é assim. Tem coisas oportunidades que você abraçou, parece que você tinha a chave daquilo, e parece que não tem jeito de voltar atrás, de mudar mais. Como é que você tem lidado com isso?
Sabe por quê? Porque até coisas assim, por exemplo, eu já trabalhei num aconselhamento com uma mulher casada e com filhos. Você olhava para a vida dela aparentemente realizada. Sim. Um bom casamento, um bom marido, Sim. bons filhos, um bom casamento. Ela, na cabeça dela, e por isso ela veio para ser tratada, e glória a Deus que percebeu que precisava tratar com isso, sempre passava dúvida, ela ficava pensando, tá bom, isso aí tá bom, mas e se eu tivesse casado com o primeiro namorado? Ela havia dispensado este homem. E ficou pensando nisso. E ficou pensando nisso. Que problema. Você veja que problema sério, né? Sim. Sabe? Aí a gente vê a ação de Deus em tantas outras coisas, mesmo às vezes quando a gente falha. Nós temos uma reunião da MCM, que é Mulher Cristã em Missão, e nós recebemos um casal de 70 anos para abençoar. Porque ela era da MCM e estava se casando aos 70 anos com ele, que tinha 72, uma coisa assim. Ele havia sido o primeiro namorado dela. Eles haviam namorado quando ela tinha 14 e ele 16. Que lindo! Só que eles foram separados por uma questão assim. A família achou que ele não era o ideal para ela, que ela precisava. A família entrou no meio, não aconteceu. Em tempo. E cada um ser feliz. tomou sua vida. Ele foi embora, casou-se, ela casou-se também. Olha e aos 70 anos estavam os dois viúvos, se encontraram e se casaram. Que coisa linda. Sabe? Então a gente fica pensando. Sempre é tempo de começar. Isso não é filme, não é fantasia. Essas são possibilidades, são destinos, são o que Deus tem, né? Oportunidades. De encontrar a felicidade. Gente, a felicidade daqueles dois, sabe? Né? Era contagiante, sabe? Era contagiante mesmo, né? Agora, a gente encontra hoje cristãos engasgado com escolha que fizeram, com dúvidas. E só ficam pensando nisso e perdem as oportunidades. Perde a oportunidade, né? Então, falando assim, e se eu tivesse... Principalmente em ministério, né? Principalmente em ministério, né? Queridos, quando a gente pensa também em coisas passadas, a gente tem que pensar numa coisa. Nós não podemos mudar o passado. Não tem jeito. O máximo que você pode é mudar o presente. Acolher esse presente maravilhoso e ter uma vida diferente, né? Sabe, quando as irmãs Marta e Maria, elas mandaram chamar Jesus e ele demorou, Lázaro morreu, tá? Quando Jesus chega e vai ao encontro delas, a afirmação das duas é igualzinha. Se o senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Nada disso. Né? Meu irmão não teria morrido. Foi assim, e era simples assim, né? E a gente às vezes fala essas coisas para Deus. Deus, se o senhor tivesse chegado antes, as coisas não estariam como estão. Não estão como estão, né? Por que o senhor demorou? Por que o senhor não veio? E agora tem um detalhe, mas lembrando que o senhor fala que ele sempre está presente. Pois é. Ele está ali, né? E daí... nós falamos de Agar, que foi mandada para o deserto, né? Será que lá ela ponderou, e se eu não tivesse entrado nessa, e se eu tivesse educado meu filho de maneira diferente, ou não tivesse, o que é que passa? Será que ela pensou, e se eu não tivesse provocado Sara? Porque a Bíblia diz que ela provocou, deitou e rolou. E né? o filho provocava também. Sabe, e se eu tivesse instruído Ismael a não criar caso com Isaac, né? Mas o que a Bíblia conta a respeito dela? Eu estou levantando conjectura. A Bíblia diz que ela chorou e levantou a voz e chorou. Diante de Deus, foi diante de Deus. E a palavra diz que Deus ouviu o choro do menino e o choro dela. Veio né? o anjo, E ele se apresentou a ela, tanto é que ela diz, esse é o Senhor que me vê. Né? É o El Roi, o Deus que está presente. Né? Está presente. Né? Aí ele abriu os olhos espirituais dela, os olhos naturais, ela viu um poço de água, né? Deu de beber para o menino. Ela estava cegada. Por que ela não viu aquilo? Ela estava cegada pelo erro, pelo engano, por aquilo que ela estava vivendo. Pelas dúvidas. Até existe uma forma de ver a dúvida, Mirtz, como uma coisa do inimigo de Deus. Deus sempre nos traz convicção e certeza. Quando aparece essa questão de dúvidas, que é o assunto que você está tratando, realmente não é uma coisa muito boa. Você ficar em si mesmo, sabe? E daí você não das promessas. E não
vai enxergar a saída. Não vai também, enxergar. Não vai enxergar a saída. Exatamente. Você não vai enxergar nem quem Deus é mais, porque... As oportunidades também vão passar, né? E outra coisa, e dependendo da situação, por exemplo, Agar ali no deserto, ela não enxergou nenhuma outra possibilidade a não ser morrer ali. Sim. O que ela estava enxergando era só isso. Vamos morrer aqui. E veja, nessa ocasião ele fala, né, que ele tinha para ela também 12 tribos, ia ser um príncipe. Maravilhosa. O filho ia ser um príncipe. Vou cuidar, sabe? Só volta lá e conserta o que você fez, né? Simples assim. São essas oportunidades que a gente não pode perder, né, Mirtes? Sabe, queridos, essas coisas acontecem porque nós olhamos muito para as circunstâncias. Sim. As circunstâncias falam mais alto, Sim. né? E então, ao invés de a gente ficar lembrando da promessa, a gente começa a ter dúvidas. Ter dúvidas e olhar para, né? Quando Agar foi mandada pela primeira vez no deserto, porque agora quando eu relatei já era a segunda com o menino grande. A primeira vez ela foi ainda quando, né, pequeno, tava, sim. Eu vou ler para você o texto em Gênesis, porque eu acho que vale a pena para você entender bem. Em Gênesis 16, começando no 10, está escrito assim: E o anjo do Senhor acrescentou: Eu multiplicarei tanto a tua descendência, de modo de que tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor disse-lhe ainda: Estás grávida, e terás um filho, que se chamará Ismael, pois o Senhor ouviu tua aflição. Ele será como um jumento selvagem entre os homens. A mão dele será contra todos e a mão de todos contra ele. E ele habitará na presença de todos os irmãos. E o nome do Senhor com quem ela falava chamou El-Roi, porque disse: Não vi eu neste lugar aquele que me vê? Queridos, isso foi a primeira vez quando grávida ela estava no deserto. Então havia uma promessa. Sim. Ela havia visto, ela disse: o Deus que me vê, o Deus que está aqui, o El-Roi. Quando ela vai com o menino pela segunda vez... Tinha dúvidas. Ela tinha dúvida dessa promessa, sim, gente. Sim. O que fez ela sofrer, chorar, tudo foi estar duvidando dessa promessa e dessa possibilidade. Sim, com questionamentos, né? É verdade. Muitas pessoas hoje vivem isso, né? Sim, sabe? No seu dia a dia, né? E, queridos, às vezes a dor, às vezes o medo faz esquecer promessas. Sim. Não é isso? Sim. É o que nós estamos vendo aqui. Sim. Gente, a dor cega. A palavra diz que o poço estava do lado dela, não diz que Deus bateu com a varinha mágica e apareceu. Ela não enxergava. Ela não via possibilidades nem oportunidades. Nenhuma, nem oportunidade, dúvida. nem completamente focada na circunstância, na dor, no medo, no problema. Sim. Né? Isso cega, né? E cega, faz com que a gente pense que Deus se esqueceu da gente. Né? Ou até que não somos merecedores. Por isso que eu falei o que ela podia estar pensando naquela hora, né? Essa é uma boa reflexão, né, Mirtes? Você gosto. Parar hoje e pensar, olhar ao teu redor e ver onde estão as possibilidades, as oportunidades. Sabe? E assim, porque nós temos assim, essa coisa, e se eu tivesse feito diferente, né? Gente, independente do que ela fez, ela não ia perder o filho dela. Sabe? Quem disse isso para ela foi o próprio Deus. Sim. Fique tranquila, eu vou cuidar dele. Sim. Uau! Sabe, se nós temos promessa desse tipo, né, como mães, como isso evita sofrimento, né? Todo ser da gente se volta para as promessas e você não perde as oportunidades, que você está, como a palavra que se liga, é muito antenado, ligado nas promessas, naquilo que Deus prometeu. Ao passo que se está olhando para o problema, a oportunidade passa e realmente nada vai mudar. Sabe, queridos, por exemplo, no caso de Marta e Maria que eu falei, se Deus tivesse chegado antes, se fosse diferente do que aconteceu, por exemplo, Marta não teria a revelação que ela teve e que vale para nós hoje. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Sim. Estava presente o tempo todo. Se ele tivesse chegado antes, nós não íamos ter. Se ele tivesse chegado antes, ele não ia ter chorado com Maria. Sim. Olha quantas coisas, né? Sim. E nós não teríamos outra frase dele que ele disse: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Sim. Né? Sabe? Então, é isso que interessa, né?
o que dá significado ao cristianismo para nós é esse, sabe? É a ressurreição. Ele, porque se ele não tivesse ressuscitado, se ele não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Né? Eu ouvi uma pregação, pastor, falando de uma forma muito bonita, dizendo: tudo que ele fez, por tudo que ele já fez, era motivo de grande alegria do cristão ser a pessoa mais feliz da face da terra, pelo que ele já realizou. Morreu por nós, quitou os nossos pecados. É uma lista, não é, Mirtes? Isso não é maravilhoso? E a gente ter essa convicção, essa certeza pela fé, é maravilhoso. Então, está atrasado só, queridos, é o entendimento da ressurreição, né? E dele, é a ressurreição dele. É o fato dele ter ressuscitado e a promessa que nós ressuscitaremos com ele. E que nele, né, nós temos vida abundante, né, Mirtes? Sabe? No Monte das Oliveiras, os discípulos estavam olhando Jesus subir aos céus. Sim. Aí está escrito lá em Atos, eu vou ler para você, Atos 1:11. Então apareceram 2 anjos e disseram: por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Sim, essa é a nossa grande expectativa, né? Sabe, é verdade. Queridos, daquela época, ao longo de todos esses anos, milhares e milhares de homens morreram crucificados. Sim. Em 519 a.C., o rei persa, o rei Dario, ele crucificou 3.000 babilônios. Era o hábito desse tempo, todos eram crucificados. No ano 66 depois de Cristo, os romanos crucificaram 3.600 judeus. Sim. Tá? Então, não é só porque Jesus de Nazaré morreu por crucificação. Não é pela morte, né? Pela morte. Sim. Porque desse jeito foi pela ressurreição. Pela vida de ressurreição. A grande diferença é a vida de ressurreição que está disponível para nós. É porque ele ressuscitou dos mortos, né? E ele avisou isso durante todo o ministério dele, tá? Mateus 6:21 diz assim: desde então começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse de muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, que fosse morto e ao terceiro dia ressuscitasse. Precisava cumprir o que estava escrito, sabe? Né? Sim. Então, queridos, se ele não tivesse ressuscitado, né? Não havia esperança para nós. Não haveria esperança, nem para mim e nem para você, sabe? Então, eu sei que essa é uma conversa, assim, um pouquinho diferente, né? Eu acho assim, né? Sim, e essa vida de ressurreição está disponível para todos nós que cremos em Cristo Jesus. E sabe por que a gente fala e quer fechar com ressurreição? Porque tem muita gente que tem dúvida até o que acontece com o ser humano depois da morte. Sim. Né? Não é bem por isso mesmo, né? Sim. Mas essa é a doutrina principal. Se ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele. Né? Sim. É com essa mensagem de esperança e de alegria que a gente espera dissipar dúvidas, possibilidades e perdas de oportunidades. Sim, né? sim. A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.